Olá, meu nome é Guilherme Grande, sou professor do Departamento de Economia da FEA USP e estou aqui para responder algumas questões sobre a relação do Estado com a indústria no Brasil. Na sua opinião, haveria uma relação direta entre a participação do Estado e a industrialização brasileira? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um tema recorrente da historiografia, né, dos estudos de economia sobre a industrialização. Né? Se nós tomarmos por base, por exemplo, o levantamento que alguns autores fazem sobre as principais correntes interpretativas sobre a industrialização, a gente tem, dentre essas correntes, uma que vincula a indústria às políticas governamentais. Né? Nesse sentido, a gente tem, sim, uma relação muito evidente, né? Principalmente a partir dos anos 30, né? Com o início da Era Vargas, né? Com o objetivo de, digamos assim, fortalecer o mercado interno e a forma desse fortalecimento escolhida foi através, né, dos investimentos no setor industrial, no setor manufatureiro. Tá? Isso está, obviamente, inserido num contexto de crise que vem com a crise de 29, que afetou fortemente o mercado cafeiro no mundo, né, e, por sua vez, a economia brasileira, que era fortemente, até então, dependente das exportações do café. E aí, a partir daí, seguindo a linha de interpretação do Celso Furtado, né, que diz, né, acerca do deslocamento do centro dinâmico da economia, que deixa de depender excessivamente das receitas de exportação e passa a se voltar mais, né, para a geração de renda endógena, né, e o vetor que vai permitir esse deslocamento é fundamentalmente os investimentos na indústria, onde o Estado passa a ter um protagonismo que até então não se tinha, né, percebido isso, pelo menos, né, na história do Brasil anterior a 30. Então, eu acho que isso faz muito sentido, vários autores vão nessa linha, né, embora se questione, né, há uma certa polêmica e controvérsia, né, quais teriam sido as políticas industrializantes e se de fato, né, essa postura do Estado teria sido uma postura intencional no sentido da industrialização, ou ela seria mais algo, né, uma consequência secundária de uma tentativa de garantir a renda via políticas cafeeiras, tá? Uma discussão que envolve o Furtado, o Carlos Pelais, né, e tem contribuições mais recentes que vão debater com esses autores que iniciaram essa polêmica. Mas, na minha opinião, sem dúvida alguma, é uma questão de suma importância para todos os estudiosos aí da área de economia. Na sua opinião, qual é o caso de participação do Estado brasileiro na economia? O senhor destacaria como um dos mais importantes no período de 1930 a 1967. Bom, é um período consideravelmente longo, né? A gente tem vários episódios, né, marcantes nesse sentido. Acho que o primeiro é logo no início ali do chamado governo provisório, né, entre 30 e 34, quando o Vargas, né, inicialmente cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Né? Então, pela primeira vez, uma tentativa de aglomerar, né, e discutir, né, do ponto de vista do Estado, os interesses dessas classes, né, principalmente do empresariado e do operariado urbano, que à época vinha crescendo. Ele já sinaliza, né, uma intenção de criar mecanismos de regulação, né, não só do mercado de trabalho, mas também de alguns setores da indústria. Né. Em seguida você vai ter a Constituição de 34, né, que também vai nesse sentido, e depois o Estado Novo, a partir de 37, que é fruto de um golpe militar. E aí sim, de 37 a 45, você tem toda uma estruturação
né, de formulação de constituição de comissões, de órgãos governamentais de caráter técnico que vão, né, servir como uma espécie de grupos consultivos ao Estado na tentativa de formulação de políticas industriais. Né? A isso eu acrescentaria, melhor dizendo, a criação, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é do período aí de 42, 43. Né? E depois você tem o fim do Estado Novo, a retomada do período democrático com o governo Dutra, e uma espécie de retorno à adoção de algumas políticas consideradas liberais, né, principalmente em relação ao câmbio, que visa fundamentalmente estimular a entrada de capital estrangeiro. Né, e grande parte desse capital estrangeiro vem, né, na forma de não só capital de financiamento, né, para a indústria, como investimento direto estrangeiro também. E aí, os anos 50, considerado por parte da literatura como o auge do Estado populista, né, o segundo Vargas e tal, toda a campanha do petróleo é nosso, vários setores passam a ser objeto de cobiça do Estado, assim, como uma forma também de manter os interesses nacionalistas preservados e cristalizados nesses investimentos industriais. Né? Tem o período JK logo em seguida, que também, né, volta a abrir o mercado para o capital estrangeiro. Né? E os militares eles vão tentar romper com uma prática que é considerada, está associada às chamadas políticas populistas, né? Mas já num esforço de reestruturar o aparelho do Estado, né? Rever e retomar, né? Redefinir, melhor dizendo, uma estratégia de investimento público em alguns setores, vinculado também à reestruturação do sistema financeiro, criação do Banco Central, né? Já numa outra fase de desenvolvimento industrial. Para alguns autores, por exemplo, a crise no início dos anos 60, que redunda no golpe civil e militar de 64, nada mais é do que uma decorrência da primeira crise da fase industrial da economia brasileira. Então, um artigo clássico da Conceição Tavares com o Serra, que vai nessa linha, por exemplo. Então você já tem um parque industrial razoavelmente assentado nesse período, claro, né, com uma fragilidade ainda evidente no setor de bens de capital, mas você já tem uma indústria, por exemplo, de bens de consumo duráveis, né, forte, né, bem constituída, e não há dúvida que isso teve tem relação com o papel do Estado, né, sobre a infraestrutura econômica e na infraestrutura econômica. Embora, historicamente, o Estado sempre tenha insistido mais na produção de bens intermediários, né, insumos produtivos, né, que é os casos mais conhecidos da época são a mineração, né, siderurgia e petróleo. Qual seria o principal problema que o Estado buscava solucionar com essa intervenção? Eu acho que os problemas, na verdade, é o mesmo problema visto sob dois ângulos, né? A forte dependência das importações, de uma série de insumos e bens de consumo também, né? E, atrelado a isso, né, uma forte dependência também do setor agroexportador. A gente sabe que a economia brasileira até 30, e até depois de 30, mas num nível um pouco menor nesse sentido, era muito vulnerável por conta das oscilações dos preços internacionais de produtos
importantes da pauta de exportação. Então, não há dúvida que o foco é esse. Não à toa, o modelo encontrado para vencer essas duas limitações, as duas dependências, né, que faz parte do mesmo conjunto de fatores, foi a substituição de importações, chamada ISI, né, Industrialização e Substituição de Importações. Algo que não está restrito ao Brasil só, né, um fenômeno latino-americano, isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, né, no México em menor escala, mas no Uruguai assim sucessivamente. O senhor acha que esse problema foi devidamente solucionado pelo Estado brasileiro? E por quê? Olha, hoje em dia é difícil você encontrar uma resposta assertiva nesse sentido, porque a gente depende ainda, em grande medida, de vários produtos de exportação, por exemplo. É lógico, de lá para cá, né, em meados dos anos 30, 40, 50 para cá, a pauta de exportação se transformou radicalmente, né, mas quando a gente olha a participação de cada item e a receita, né, a gente se destaca como um grande player no comércio de carne, de suco de laranja processado, né, de produtos derivados da cana-de-açúcar, e por aí vai, né? Carne bovina, suína. Assim. Então, na verdade é uma grande controvérsia da discussão, do debate econômico. Se o Brasil deveria superar esse viés agroexportador de uma vez por todas e buscar desenvolver setores mais com valor agregado maior, com conteúdo tecnológico mais intenso, ou se não, né, seguindo um pouco a interpretação de alguns economistas ricardianos, né, aproveitar as vantagens comparativas, né, do Brasil, que é o celeiro do mundo, é a grande fazenda, né, produtora de produtos primários. Se o Estado foi bem sucedido ou não, eu acho que teve marchas e contramarchas. Em alguns momentos foi mais, em outros foi menos. Né? Você tem um projeto, né, que alguns autores chamam de capitalismo de Estado, que é aprofundado durante os anos 70, né? Chegando ao seu ápice nos anos 70. Né? O exemplo mais emblemático de uma política que representaria esse capitalismo de Estado ao segundo PND, né? E a partir de então você tem todo um movimento, né, de redemocratização do país, de abertura política, né, que vai levar a transformações econômicas para vencer o mal daquele período que era a hiperinflação. E aí, a partir dos anos 90 você já tem uma agenda eminentemente neoliberal, né, de Estado mínimo, né, um Estado não intervindo tanto na economia como ele vinha fazendo até então, desde os anos 30. Um outro contexto, uma outra conjuntura, um momento, né, que o país exigia, né, se demandava fundamentalmente reformas. Se alcançou isso com as duas gestões, né? Embora a reforma neoliberal tenha iniciado no governo Collor, foi um governo interrompido, né? Que o presidente Collor não foi até o final do seu mandato, a gente sabe dessa história já, mas ali a gente tem todo um processo de reforma, né, do Estado, capitaneado pelo ministro à época, que foi o Bresser Pereira, né, economista da Fundação Getúlio Vargas, né, que fez toda essa remodelagem do aparelho estatal, já no sentido de buscar eficiência, né, de mostrar que o Estado ele precisa, né, se desvencilhar desse ranço populista, autoritário, extremamente corporativista. E nesse sentido eu acho que foi bem... acho que o Estado conseguiu cumprir bem o papel, né?
Agora, a gente não deixou de lado esse protagonismo da agroindústria, pelo contrário. Acho que o Brasil ainda é um grande produtor e exportador de produtos primários e, particularmente, não acho que esse seja o problema do país, né? O problema do nosso país é de cunho muito mais social e econômico, mas fundamentalmente social, né? O que passa pela provisão de serviços básicos, né? Que dê condições para a população ter um nível de vida melhor, né? Estou me referindo à saúde, educação, habitação e tudo mais. Quais as principais referências bibliográficas o senhor indicaria para quem pretende pesquisar sobre esse caso? Olha, a lista é extensa, né? Assim, não tem uma ou outra referência. Eu gosto muito, por exemplo, da abordagem de uma pesquisadora chamada Sônia Drive, que chama Rumos da Metamorfose, que estuda essa relação do Estado com a economia brasileira em geral, mas fundamentalmente com o setor industrial, né? Enfim, você tem um trabalho clássico do professor Wilson Suzigan sobre as origens da indústria no Brasil, leitura mais do que imprescindível, né? E estudos mais de caso, por exemplo, né, o professor Wilson Cano tem um trabalho muito conhecido sobre, que é o próprio título do trabalho, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo, que é bem conhecido, bem já discutido aí pelas pesquisas mais recentes na área, né? Enfim, tem uma série de trabalhos importantes. Os próprios trabalhos dos que eu chamo os herdeiros do Furtado, né? Que são os autores cepalinos, né? Fundamentalmente a Conceição Tavares, o Serra nos bons tempos, né? Quando ele se dedicava à pesquisa. Hoje isso já não acontece mais, né? Acho que fundamentalmente são esses, né? Do ponto de vista do planejamento, que eu não tenho também um trabalho clássico do Ottaviani, né? Estado e Planejamento no Brasil. Hoje, um pesquisador que tem atraído a minha atenção, né, nas suas análises é o professor Pedro César Fonseca, da Federal do Rio Grande do Sul, um estudioso do período Vargas. Né? Eu acho que o approach que ele imprime nos trabalhos dele é bem importante. Né? E, enfim, tem uma série deles, acho que consegui pontuar aí alguns que são mais conhecidos. Ok, muito obrigada pela participação. Nada, agradeço.